não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim vocês transmitam graça aos que ouvem. Então nós vamos aprender a usar bem a palavra, ao que sai, vigiar o que sai da nossa boca. Vamos lançar fora toda palavra negativa, toda palavra de condenação, toda palavra de morte, toda palavra de derrota, de murmuração. Nós vamos aprender a se livrar dessas coisas e a profetizar as verdades da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E como é que vai ser esse jejum, pastor? Esse jejum, normalmente ele é feito no mês de setembro para outubro, mas dessa vez vamos começar o semestre já com o jejum. E como é que ele vai funcionar? Com relação às reuniões, então vamos ter transmissão da palavra todos os dias, de segunda a sexta. Na verdade, de segunda a quinta, a sexta também vai ser transmitido, no sábado também, mas vai ser um pouco diferente. Porque no jejum passado, olha para cá, tinha reuniões todos os dias. No caso, no jejum passado foi na Praça da Bíblia, na Arena Nova. Nos anteriores, lá na Arena Bueno. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente. Como é que vai ser? Nós vamos ter reuniões presenciais apenas 3 dias na semana. Sexta, sábado e domingo nos cultos. Como é que vai ser na sexta-feira? Sexta-feira vai começar às 19h30, vai ser lá na Arena Bueno. No sábado, nós vamos reunir das 16 até as 20 horas. Então vai ser um culto de avivamento, de oração, de poder, de milagre. E domingo vai ter o culto de manhã no Bueno e à tarde nos prédios. E segunda, terça, quarta, quinta, vai ter a transmissão. O pastor Luiz vai transmitir a palavra pela internet. Então, vamos poder reunir nossas células normalmente, como fazemos. Então, a sugestão é que os líderes transmitam ali a mensagem do dia pelo YouTube. Porque pelo YouTube é fácil, depende do horário ali, você pode avançar, você pode recuar, não é verdade? Mesmo se sua célula começa um pouquinho depois da transmissão, não tem problema, você volta ali na barrinha e começa a ouvir a palavra, amém, queridos? Então vamos ter as células normais, mas eu queria que você se programasse para que sexta-feira à noite e no sábado à tarde, você estivesse conosco lá junto como igreja. Eu creio que aquele prédio ali da Arena Bueno vai ficar pequeno, porque é aberto para toda a cidade. Nós somos 10 prédios na cidade, somos mais de 20 mil membros entre jovens e adultos. Nós temos que estar lá, amém, queridos? É só 2 dias na semana, se programe para esse jejum. Pastor, e o jejum, como é que vai ser? Também vai ser um pouco diferente. Por quê? Não vai ser aquele jejum que nós estávamos acostumados de jejuar todos os dias até determinado horário, ou uma refeição por dia, ou entrega o jejum lá às 18 horas. Não, vai ser diferente. Nós vamos ter 2 opções de jejum. Ou você vai jejuar 48 horas seguidas, ou 60 horas seguidas. Como é que vai funcionar? Domingo que vem a gente vai explicar isso novamente, mas você já ir se preparando. Quem optar pela opção de 48 horas, você vai começar almoçar na sexta-feira, aí você vai começar o seu jejum na hora do almoço, depois do almoço, e vai jejuar até domingo na hora do almoço, diretão, sem jantar, sem tomar café, sem almoçar no sábado, sem jantar no sábado, sem tomar café domingo. Aí os irmãos começaram a preocupar já. Misericórdia, pastor, eu vou sair vivo do outro lado? Acredite, vai. E vai ser uma experiência poderosa. Ficar 2 dias completos sem comer é glória de Deus. Você vai experimentar. Se você nunca fez isso antes, quero desafiar você, faça. E tem a outra opção, que é das 60 horas. Como é que vai ser essa? Ao invés de começar o jejum na sexta-feira, meio-dia, você vai começar o jejum na quinta-feira à noite. Então você vai jantar quinta-feira e vai começar o seu jejum. E só vai entregar o seu jejum domingo na hora do almoço. Então você vai jejuar sexta-feira o dia inteiro, você vai jejuar no sábado o dia inteiro, à noite também, amém? Quando eu lembro que eu era novo convertido, abrindo um parênteses aqui, quando eu fui no encontro a primeira vez, lá em 2002, 2003, aí cheguei do encontro bem na época do jejum. Ia começar o jejum, eu falei, eu quero jejuar, nunca fiz isso na vida. Naquela época eu já era jovem, já tinha 20 e poucos anos, nunca fiz isso, não era acostumado com o ambiente evangélico, mas eu quero começar, só que o jejum era de uma refeição por dia, eu falei, não vou dar conta desse negócio. Já começar assim, novo convertido, já chegar no 12, aí eu tive um líder que foi sábado na minha vida e falou, para você começar então, na primeira semana, você faz até na hora do almoço.
Você não vai tomar café. Você ia acostumando. E eu fiz. Na segunda semana, ele já me orientou. Não, agora você vai até às 3 horas da tarde. Você só vai almoçar depois de 3 horas da tarde. E fiz. Aí na última semana, ele falou, não, então na última semana você só vai jantar. Então, ou seja, houve uma preparação. Mas tinha outro irmão da célula, que ele falou, não dou conta de fazer assim não. Eu vou fazer jejum das 12 horas. Eu vou começar 9 da noite e vou até 9 da manhã. É o Jacó estava acabando de sair do encontro, não... queria enganar ainda. Mas acredite, irmãos, você que já está mais tempo no nosso meio, é possível fazer esse jejum e vai ser uma grande bênção. Pensa, estávamos no culto lá de sexta-feira à noite, sábado, todo mundo em jejum. Que mover que não vai ser aquilo? Que glória que não vai ser aquela? Acredite, se você se programar, você vai conseguir. Pastor, mas eu não posso, eu tomo medicação. Claro, tem pessoas que não podem jejuar. Crianças não jejuam dessa forma também. Mulheres grávidas também não devem jejuar assim. Pessoas que tomam remédio, constante, os medicamentos, também não devem. Claro, faça de acordo com a sua realidade. Mas acredite, a maioria aqui consegue fazer esse jejum, seja de quinta-feira à noite até domingo, ou seja de sexta-feira meio-dia até domingo. Pela cara que vocês estão me olhando, você está pensando que não dá conta. Mas acredite, é possível. E vai ser uma experiência maravilhosa. Vai ser algo poderoso. Então se programe, se organize. Vai ser uma grande bênção. Mas nós jejuamos com propósito. Então esse é um tempo também, tempo de jejum é um tempo que nós oramos, que nós buscamos em Deus. E eu quero desafiar, já desde agora, já comece a anotar aí no bloco de notas do seu celular, quais são os alvos que você deseja para esse ano? Quais são os seus alvos de oração para esse segundo semestre? Na sua família, na sua casa, nas suas finanças? Quais são os alvos? Comece a anotar. Nós vamos ter aqui as fichinhas de oração. Vamos ter oração todos os dias de manhã aqui. Vamos ler o livro também do jejum. Como todo jejum tem um livro. Quero desafiar você, venha preparado para domingo que vem você comprar o livro. Venha orar conosco durante a semana, das 7 às 8 da manhã. Nós vamos ler o capítulo do dia, vamos orar pelos seus alvos, vamos abençoar a sua vida, vamos ungir você. Creio que vai ser um grande mover de Deus, amém? Como o irmão bem falou aqui na hora da condução do culto, nós temos oração todos os dias aqui no prédio, irmãos. Amanhã mesmo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 7 às 8 temos oração. Estamos começando o semestre, venha orar conosco, venha orar pelos seus alvos. Antes de trabalhar, passe aqui. Pastor, mas eu não posso ficar das 7 às 8. Fique 10 minutos, fique 20 minutos, fique o tempo que você puder. Mas dê uma passadinha aqui e ore pelos seus alvos. Mas eu quero desafiar você nesse jejum, meu irmão. Anote os seus alvos. Estipule alvos. Essa semana já esteja orando por isso. Quais são os alvos que eu vou orar? O que Deus tem para mim? E quando algo vier no seu coração, vier na sua mente, anote. Esse semestre eu vou orar para trocar o carro. Esse semestre eu vou orar para comprar minha casa. Eu quero desafiar você, meu irmão, ore por coisas grandes. Coloque diante de Deus coisas grandes. O tempo de jejum é um tempo que nós devemos crescer em fé. Então, utilize a fé para estipular os seus alvos. Não olhe para a sua conta bancária. Não olhe para o seu salário, para o seu contra-cheque. Porque às vezes você vai orar, mas você olha para a sua conta, olha para o seu contra-cheque, aí você é desanimado. Você não tem fé para orar por coisas grandes. Mas não olhe para isso. Olhe para aquele que é o autor e consumador da fé, que é Cristo. Então, quero desafiar você. Se organize para participar do jejum. E você vai experimentar coisas extraordinárias na sua vida espiritual. Dessa vez está mais fácil participar dos... Vão ser 3 semanas. 6 encontros lá na arena. 3 sexta-feiras e 3 sábados. Quero desafiar, você consegue se organizar para participar. Para ser ministrado. Para ser abençoado. Amém, queridos? E como preparação já para esse jejum... Hoje nós não vamos usar aqui a palavra que está na revista. Provavelmente ela vai ser ministrada no próximo domingo. Mas vamos falar sobre o mesmo tema, que é o poder das palavras. Porque suas palavras, elas definem. Coloca aí o tema da palavra aí, querido, da projeção. O irmão da projeção aí, coloca o tema da palavra aqui por favor. Amém? Então, o título dessa palavra hoje é o poder das palavras.
O irmão da projeção aí, coloca o tema aqui, queridão, por favor. Então hoje vamos falar sobre o poder das palavras. Porque aquilo que sai da nossa boca, ela pode ser usada tanto para edificação quanto para destruição. Porque as suas palavras, elas definem o curso da sua vida. Se você deseja, saber como você vai estar daqui 5 anos, basta você observar aquilo que você fala. O que você tem falado a respeito disso? Quais são os seus projetos daqui a um tempo? Porque se você usa a sua boca apenas para falar coisas negativas, para dar sentenças negativas, por exemplo, eu nunca vou prosperar. Os irmãos falam aí que é o ano da multiplicação, mas eu não estou vendo nada. Na minha vida está tendo subtração. Então aquilo que você fala, aquilo que você verbaliza, é isso que vai acontecer. Tem um provérbio que diz: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então temos que tomar cuidado com as palavras. E esse jejum, ele vai ser um jejum voltado para que nós possamos usar bem as palavras. Tirar da nossa vida toda a palavra negativa. Pastor, nunca vou prosperar, nunca vou passar naquele concurso. Nunca vou ser alguém na vida. Essas são sentenças que moldam o nosso destino. Você pensa que não. Às vezes você é alguém que tem um hábito ou um mau hábito de sempre estar reclamando, sempre murmurar. E a murmuração sempre te leva para baixo. Você tem que aprender a profetizar, a usar palavras que edificam, amém, meus irmãos? Porque palavras destroem relacionamentos, palavras mal faladas destroem casamentos, geram traumas em nossos filhos. Quantas vezes nós usamos palavras terríveis para falar com nossos filhos, lançamos maldição, ao invés de abençoarmos? Eu sempre tenho um hábito, desde que meus filhos eram bebês, de ir lá no berço deles, impor as mãos e profetizar sobre eles. Porque muitas vezes nós usamos nossas próprias palavras para amaldiçoar nossos filhos. Esse menino é burro, esse menino não dá nada, esse menino não faz nada certo, esse menino não sei o quê. E às vezes sai no automático. Nós usamos mal as palavras. Mas esse é um tempo que nós devemos escolher o que falar. Amém, meus irmãos? Porque não é possível falar de derrota e querer colher vitória. Não é possível você querer o tempo inteiro estar falando de fracasso e ao mesmo tempo estar desejando sucesso. Então você tem que aprender a usar a palavra correta. Tem que aprender a profetizar. Porque não é possível ficar falando só de morte e querer ter vida. Nós temos que prestar atenção no que sai da nossa boca, amém, meus irmãos? Porque não é possível falar de carência, Se você só pode falar de coisas negativas, daquilo que é ruim, da escassez, e querer ter abundância. Na palavra de Deus, lá no Provérbios, capítulo 12, Provérbios 12, 14, olha o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro que nós colhemos do fruto da nossa palavra. O que diz lá Provérbios 12, 14? Olha, cada um se farta de bem, pelo fruto da sua boca. Ou seja, você quer desfrutar de abundância, quer desfrutar de prosperidade, começa pela sua boca. Começa pelo que você fala. E o que as mãos do homem fizerem, se-lhe-á retribuído. Olha que verdade poderosa. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Ou seja, nossa prosperidade, traduzindo aqui para um português mais claro, é que a nossa prosperidade está relacionada com aquilo que nós falamos. Há poder. Lá em Provérbios 18, versículo 20, o que a Bíblia diz também? Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produz os lábios, se satisfaz. Aí o versículo continua dizendo, versículo 19. A morte, volta 20. Provérbios 18, 20, perdão, 18, 20 ou 21 agora. Eu li o 21, olha, o que diz? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que poderoso isso. A Bíblia está dizendo aqui que a morte e a vida estão no poder da
Língua. Então aquele que a utiliza, bem a utiliza, come do seu fruto. Mas o contrário também é verdadeiro, que aquele que mal utiliza, que usa a boca de forma negativa, usa palavras para destruir, isso vai colher também morte, ao invés de colher fruto. Então a vida cristã, meu irmão, ela é influenciada por aquilo que nós falamos. Precisamos aprender a usar bem a nossa língua, porque se nós a usarmos bem, vamos colher do seu fruto, amém, meus irmãos? É uma promessa, e nesse jejum vai ser focado exatamente sobre esse assunto, sobre usar bem e não usar mal a língua. Começar a declarar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, porque a maneira como nós pensamos, reagimos e falamos, diante das circunstâncias, diante das lutas, diante das coisas que nos sobrevêm, acredite, isso vai influenciar a nossa vitória ou a nossa derrota. Precisamos aprender a reinar em vida, como diz a palavra de Deus. Não podemos aceitar ficar sendo levado a reboque pelas situações, mas temos que aprender a usar a palavra de forma correta, amém? Porque a promessa é que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós vamos usar o poder da língua para gerar vida, para gerar prosperidade, para gerar bênção sobre nossa casa, sobre nossa família, amém, queridos? Então hoje eu quero compartilhar com você alguns princípios, sobre o poder das palavras, e como nós devemos. Hoje vai ser um pouco, não vai ser como você usar para abençoar, essa palavra de domingo, está na revista aí que vai ser domingo, mas hoje vai ser, eu quero ensinar você a como refrear a língua, para que você não possa colher do mal, para que você não possa colher as coisas negativas. Então nós temos que aprender, diante da palavra de Deus, que nós podemos usar a palavra tanto para o bem, quanto para o mal. E hoje eu quero ensinar você como não usar ela para o mal, para que você possa estar se preparando, para que no tempo do jejum, você vai ser alguém que vai profetizar, que vai usar bem o poder da língua, para declarar a vontade de Deus, para declarar a prosperidade da parte de Deus, amém? E uma das formas, o primeiro princípio, que nós não podemos usar a nossa língua de forma equivocada, de forma errada, o primeiro princípio é não julgue, aprenda a não julgar, aprenda a não condenar. Então lá em Mateus capítulo 7, o que a Bíblia diz? Mateus 7:1, o tópico aqui então é não julgue. Então não julgueis para que não sejas julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tem a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém, meus irmãos? Então uma das áreas que nós como cristãos precisamos ter vigilância é com a situação de julgar os outros. Devemos vigiar para não julgar as pessoas, porque hoje nós estamos num momento político, inclusive, falando de político aqui, que tudo vira discussão. Todo mundo tem opinião sobre tudo. E as pessoas matam por causa da opinião. Brigam por causa da opinião. Temos que vigiar nesse tempo de eleição, pré-candidato, para não ficarmos de mal dos irmãos por causa de opiniões políticas. Então temos que tomar cuidado, mas trazendo para o nosso dia a dia aqui, deixa a política de lado. Porque nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas que estão sempre julgando. Está sempre julgando as pessoas. Então essa é uma área que nós precisamos aprender a vigiar. Porque nós vivemos numa cultura que tudo estimula a discussão, a opinião. Mas Jesus, ele nos chama para um caminho diferente. Então aqui no Sermão do Monte, ele declara, olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o critério que você julgar, você também será julgado. Então essas palavras nos ensinam a ter prudência.
Temos cuidado. Né? Mas quando ele fala aqui para não julgar, ele não está falando de você abrir mão do discernimento. Porque a Bíblia nos ensina, por exemplo, a julgar o ensino e não a pessoa. Então tem muitas pessoas que, né, se levantam contra autoridades, se levantam contra pastores, por exemplo, por causa do ensino. Não, você pode julgar o ensino, você pode rejeitar o ensino, mas você não precisa ofender as pessoas. Você não precisa desqualificar os pregadores. Isso é um exemplo. Às vezes nós somos muito terríveis no julgamento, só que nós não julgamos a mensagem, julgamos a pessoa. Muitas vezes criticamos as pessoas. Então, tomar cuidado, porque com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então, nós temos que aprender a discernir, mas sem julgar, sem condenação. Esse é um tempo que nós devemos ser graciosos. Quantas vezes nós não somos benignos, né, doutor Benigno? Não somos benignos com as pessoas, mas pensamos sempre o mal, julgamos, condenamos, criticamos. Mas esse é um tempo para você aprender a usar bem a sua língua. Cuidado para não cair em julgamento com os irmãos, amém, querido? Porque nós não devemos julgar as pessoas. O que você tem a ver com a vida dos outros? Mas tem gente que ele gosta de se meter na vida dos outros, gosta de criticar os outros. Então, cuidado. Aprenda a não julgar. Aprenda o seu devido lugar, amém, meus irmãos? Porque quando você julga a pessoa, o que a Bíblia está dizendo aqui? Por que primeiro você não tira a trave do seu olho? Nós somos muito bons para criticar os outros, somos muito bons para apontar o defeito nos outros, mas acredite, às vezes o defeito não está nos outros, está em nós. Está em nós. O problema está em nós. Por isso que a Bíblia está falando aqui, não julgueis para não ser julgado. Por que você não tira primeiro a trave do seu olho para poder apontar a trave do olho do outro? Então esse é um tempo de você ser benigno, gracioso. Não seja um condenador, não seja um julgador, amém, queridos? Então aprenda isso, porque às vezes nós precisamos avaliar, né, muitas vezes se devemos ou não entrar na vida dos outros. Eu sei que muitas vezes nós como pastores, às vezes líderes, discipuladores, somos tentados às vezes a entrar na vida dos irmãos. Mas cuidado, temos que tomar cuidado, porque às vezes o irmão não está pedindo sua opinião. Se ele te pediu, dê. Se pediu conselho, aconselhe. Mas já viu tanto que nós ficamos doidinhos para dar uma pitada? O pastor está ouvindo lá no aconselhamento, Alexandre, aí o irmão está falando, ele fica se coçando para já querer direcionar a vida do irmão. Mas não podemos ser assim. Antes devemos ser ouvintes. Como dizia a minha mãe, não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Aprenda a ouvir mais e a falar menos. Amém, queridos? Então esse é um tempo de nós vigiarmos a nossa boca. Resista à tentação de entrar na vida dos irmãos, de apontar o dedo, de querer resolver a vida de todo mundo. Não. Você não é o Espírito Santo. Às vezes o marido ele quer ser o Espírito Santo na vida da esposa, mas a esposa ela quer ser mais ainda o Espírito Santo na vida do marido. Aí gera confusão, gera problema. Então esse é um tempo que nós devemos refrear a nossa língua, amém, meus irmãos? Cuidado, a Bíblia fala aqui claramente, nós devemos tomar cuidado para não jogar pérolas aos porcos. Porque às vezes seu conselho é até bom, é pérola, mas às vezes o porco lá não quer ouvir. Mas nós gostamos de dar uma opinião, gostamos de nos intrometer na vida dos outros. Mas a Bíblia está aqui nos orientando, cuidado. Não, lá no versículo 7 ele diz, olha, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Porque às vezes nós somos muito bons, somos muito precipitados em querer entrar nos assuntos, a querer dar direção, a querer dar conselho. Mas se não te pediu, aprenda a guardar para si. Amém, queridos? Isso é importante. Porque às vezes acontece no nosso meio, por exemplo. Você aqui, domingo após domingo, você é ministrado a respeito da graça de Deus. Mas nós temos parentes e amigos que são de outros ministérios, de outra denominação. E já percebeu o tanto que nós gostamos de, muitas vezes, entrar nas discussões teológicas, de graça, legalismo?
Porque tem aquele primo lá que já vem com aquele legalismo extremo, e você já quer se levantar ali para ensinar a graça, e acaba aonde isso? Em discussão. Porque acredite, ele não quer ouvir sua opinião, ele não quer ouvir seu ensino, ele quer debater, ele quer guerra. Então não caia nessa armadilha, amém, meus irmãos? Então o texto ele diz, né, não julgue, pois como o critério com que você julgar, você também será julgado. Então cuidado. Cuidado com atitudes, às vezes, porque tem irmão que ele transforma as confusões de forma espiritual. Né? A famosa fofoca gospel, né? Qual que é a fofoca gospel, pastor? É aquela que você vai para a célula, na hora da oração lá, Aldo, você vai pedir oração para os irmãos. Irmão, eu queria levantar aqui um clamor pela vida do Joãozinho. O Joãozinho está passando uma luta, então precisamos orar por eles. E os irmãos, como são crentes, claro, vamos orar pelo Joãozinho. Aí o irmão ali já está, não, porque você não sei se você sabe, mas Joãozinho está divorciando, devemos orar pela família dele. Ou seja, né, usou ali uma fofoca de uma forma espiritual, né? Cuidado com essas coisas. Aprenda a não entrar na vida privada das pessoas, amém, meus irmãos? Cuidado. Porque às vezes nós gostamos de entrar, gostamos de comentar, gostamos de julgar, gostamos de condenar. Mas esse é um tempo que você vai aprender a refrear a sua língua, amém, querido? Cuidado com o dedo acusador. Lá em Isaías, capítulo 58, o que a palavra de Deus diz? Isaías 58, versículo 9. Diz assim, olha, então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Ou seja, Ele vai ouvir a sua oração. Só que aqui ele fala, olha, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Ou seja, ele está falando aqui que ele vai nos ouvir quando nós clamarmos, mas ele dá uma condição. Quando que ele vai nos ouvir? Quando nós tirarmos o dedo que ameaça. Mas o que é o dedo que ameaça, pastor? Em uma outra tradução, esse dedo que ameaça é o dedo acusador. Então tem que tomar cuidado para não acusarmos as pessoas, porque a relação entre as nossas palavras e a nossa vida espiritual, ela aparece quando nós, muitas vezes, falamos, quando abrimos nossa boca. E aqui nesse contexto aqui, ele está falando a respeito do verdadeiro jejum. Mas o verdadeiro jejum é quando nós aprendemos a não acusar. Aqui quando ele fala tirar o dedo que ameaça, essa é uma condição, inclusive, para Deus nos ouvir. Então nós estamos entrando num tempo de jejum. Esse é um tempo que nós precisamos deixar de acusar. Nós somos o povo da graça, amém, meus irmãos? Esse é um tempo que temos que transmitir graça. Deus, Ele deseja ter um povo que transmita graça. Mas acredite, tem muitos cristãos que eles só sabem condenar. Eu sou daquela época que os irmãos iam para a feira livre, apontar o dedo na cara do povo. Ia para o terminal, falar do pecado dos outros. Quem é dessa época aí? Acusa. Mas acredite, ninguém gosta de... Você foi chamado para pregar as boas novas. Mas ameaçar o povo do fogo do inferno, do quinto dos infernos, não é boa notícia. Essa é uma má notícia. Então temos que aprender, amém, querido? A recolher o dedo acusador. Porque quando nós recolhemos o dedo acusador, a promessa é que Deus vai nos abençoar, amém, meus irmãos? Por isso que ele falou, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele vai dizer, eis-me aqui. Vai responder a sua oração. E quando é que Ele faz isso? Quando você tira do meio o jugo e também o dedo que ameaça. O dedo da acusação. Então esse é um tempo que você vai deixar de acusar os outros. Porque muitas vezes esse dedo da ameaça, ele representa aquela postura, né, de acusação, de condenação. E nós muitas vezes somos levados a ser pessoas assim, chatas. Está sempre apontando o defeito dos outros, está sempre apontando o erro dos outros. E esquecemos das nossas próprias falhas. Então esse é um tempo que você também vai vigiar a sua língua. Para de reforçar os defeitos do seu marido, querida esposa. Você, querido marido, para de reforçar os defeitos da sua esposa. Pare de realçar defeitos dos seus filhos. Comece a profetizar as virtudes. Comece a profetizar o que é bom, aquilo que edifica. Porque é isso que a promessa é que Deus vai te ouvir, amém? Então, a igreja ela foi chamada
para ter esse ambiente de restauração, de aceitação, de aconchego e não de acusação. Então, ao invés de espalhar notícias negativas, aprenda a destacar aquilo que Deus está dizendo de bom a respeito das pessoas. Comece a profetizar. Ao invés de reforçar a fraqueza, profetiza o crescimento, profetiza a multiplicação. Isso também, líder, serve para a sua célula. Ao invés de reclamar que os irmãos da sua célula não têm compromisso, que os irmãos não têm encargo, comece a profetizar que eles são bênção de Deus. São homens e mulheres de Deus, nascidos de novo, que vão crescer, vão avançar, vão gerar segundo a sua espécie. Vão ser homens e mulheres de Deus que respondem, amém? Isso é usar bem a palavra. Isso é você profetizar. Cuidado, né? Não dê lugar ao diabo. Porque muitas vezes quando nós, dependendo de como nós usamos a nossa palavra, isso dá lugar ao diabo. Lá em Números capítulo 21, o que a Bíblia diz? Lá em Números capítulo 21, versículo 4. Projeta para mim, Números 21, 4. Olha, então os israelitas saíram do monte Hor, pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para que morramos no deserto, onde não há pão e nem água? E já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas, que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos do povo de Israel. Olha que situação terrível. Qual que era o contexto aqui? Eles estavam vindo do Egito para Canaã, e a Bíblia fala que todo dia caía o maná do céu. Todo dia caiu o pão do céu. Só que chegou um ponto que eles começaram a murmurar, a reclamar. Começou a gerar no coração deles aquele sentimento de insatisfação. E eles começaram a usar a boca deles para falar mal. Chamaram o pão horrível, o pão vil. Começaram a amaldiçoar, a reclamar de Deus, a reclamar de Moisés. Só que como resultado daquelas palavras erradas, aqui o texto diz, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Só que interessante que no hebraico, esse verbo aqui no português é como se fosse Deus dado uma ordem, né? Deus mandou, vai lá serpentes. Mas no hebraico tem um tempo verbal chamado permissivo. Então não é que Deus mandou as serpentes irem. No original, a tradução mais correta é que Deus permitiu que aquelas cobras picassem o povo. Porque aquelas cobras já estavam ali. Elas habitavam naquele deserto. Mas enquanto o povo tinha uma atitude diferente, havia uma cerca. Enquanto eles estavam ali, no coração grato, havia uma cerca de proteção. Mas quando eles começaram a murmurar, é como se aquela cerca fosse retirada. E as serpentes entraram e começaram a fazer mal para eles. Então muitas vezes nossas palavras também podem abrir portas para demônios agir. Então temos que tomar cuidado. Porque quando nós usamos mal as palavras, quando nós murmuramos, nós estamos dando lugar para o diabo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. O povo havia experimentado milagres extraordinários. Eles viram milagres, viram prodígios. A Bíblia fala que durante o dia ali tinha uma nuvem que protegia eles do calor. À noite tinha uma coluna de fogo que protegia eles do frio. E todos os dias caía um maná do céu, caía pão do céu. Mas chegou um momento que eles ficaram insatisfeitos e começaram a murmurar. Então temos que tomar cuidado, querido. Temos que tomar cuidado no que sai da nossa boca. Porque às vezes, palavras dão lugar ao diabo entrar na sua vida. Então, diante da dificuldade, diante do desafio, cuidado, não permita que a impaciência, que a murmuração, que a insatisfação tome conta do seu coração. Porque ao invés de você profetizar coisas boas, profetizar vitória, você começa a murmurar e declarar derrota. E isso dá lugar para o diabo. Interessante que no próprio Novo Testamento, Paulo, ele adverte, usando esse texto, os coríntios. Falou, cuidado para vocês não caírem nesse mesmo engano. Não caem nesse mesmo laço. Então cuidado, porque antes de procurar culpados, devemos aprender a avaliar onde Deus quer nos levar. Porque nós, quando diante do problema, diante da dificuldade,
Muitas vezes nós queremos achar culpados. E nessa lista de culpados, normalmente o pastor é o primeiro. É culpa do pastor. É culpa do meu líder. Ou é culpa do outro, é do esposo, é da esposa. Alguém é sempre culpado. Na vida do murmurador, todo mundo é culpado, menos ele. Só ele que é bom. Esse dia, num aconselhamento, atendendo uma pessoa, e ela começou: não, pastor, porque está difícil demais lá em casa. E começou a pôr culpa em todo mundo. Acabou com o marido, acabou com os filhos, acabou com a família do esposo, da família dela. Todo mundo, ninguém prestava. Todo mundo tinha problema com ela. Eu falei: irmã, me desculpa, eu não conheço a senhora, estou conhecendo a senhora agora, mas pelo que tudo que você está me dizendo aí, você já parou para avaliar se você que não é o problema? Aí ficou ofendida. Porque todo mundo é problema. Os colegas de trabalho é problema. Os familiares próximos é problema. Os irmãos da célula é problema. Mas peraí, assim, será se você que não é o problema? Ela não achou bom não. Depois tivemos que contornar ali para poder orar e acalmar a fera. Mas essa é a nossa atitude. Botamos culpa em todo mundo. Murmuramos, reclamando. Só que essa postura de murmuração, de reclamação, ela abre brechas para demônios entrarem na sua vida. Toma cuidado com isso. Aqui no texto nós lemos, as serpentes, elas apontam para demônios. E demônios entram por causa das nossas palavras. Então, a impaciência deles transformou rapidamente em reclamação. Reclamaram contra Deus, reclamaram contra Moisés. Então temos que tomar cuidado com isso, amém, queridos? Porque a palavra de Deus nos convida primeiro a examinar o nosso coração. Examine o seu coração. Porque a verdadeira maturidade espiritual não é procurar culpados, mas é entrar em linhas com a palavra de Deus. É buscar a direção do Senhor, amém, querido? Pastor, mas como vencer a murmuração? Porque acredite, a murmuração é um mau hábito na nossa vida. O que é um hábito? Um hábito é aquilo que você faz às vezes sem perceber. Virou um hábito. Faz no automático. E tem pessoas que são pessoas murmuradoras. E normalmente é muito ruim estar perto de gente que reclama, sim ou não? É desconfortável você estar perto de quem reclama o tempo todo. Nada presta, nada está bom. Por quê? Porque deixou a insatisfação do coração se transformar num mau hábito. Cuidado com isso. Pastor, mas como vencer isso? Como vencer o hábito da murmuração, da reclamação? Comece a ter uma atitude de gratidão no seu coração. Comece a agradecer. Você agradece pela sua família? Você agradece a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa? Ou você só fala mal dele para Deus? Porque tem gente que assim, ele vai orar pelo cônjuge, só fala mal do cônjuge para Deus. Comece a ter uma atitude diferente. Comece a louvar a Deus. Eu sempre tenho uma postura comigo. Amanhã, segunda-feira, normalmente as pessoas falam: oh, segunda-feira maldita, que não sei o quê, tem que levantar cedo para ir trabalhar. Eu tenho uma atitude diferente. Eu falo: Senhor, glória a Deus que eu tenho um trabalho para ir hoje. Te louvo. Bendigo o teu nome que eu tenho um trabalho para ir hoje. Tenho uma igreja para pastorear. Tenho irmãos para aconselhar. Porque tem vezes que nós somos assim. O discipulador recebe a mensagem do líder: preciso conversar com você. Aí você já fala: ai meu Deus, misericórdia. Não, para de murmurar. Louve a Deus. Senhor, muito obrigado por ser instrumento do Senhor para abençoar alguém hoje, para ser instrumento na vida de alguém hoje. Comece a mudar o discurso. Comece a abençoar os filhos. Comece a agradecer a Deus pelas crianças. Comece a agradecer a Deus pela sua casa, por tudo aquilo que você tem, amém, meus irmãos? Porque a gratidão é um ótimo e excelente remédio para destruir a murmuração. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato em nome de Jesus, amém? Mas vamos avançar, para a gente estar indo já para a parte do encerramento. Tudo isso aqui é um preparo. Estou dando aqui para você uma preparação para que você venha entrar no jejum de uma forma correta. Então, depois eu vou mandar esse esboço para os irmãos. Mas lembre disso, que o princípio é preparar você para entrar num novo nível. De como usar as palavras adequadamente. De como colher bem o fruto da sua língua, amém? E uma outra forma de você
aprender a refrear sua língua, aprenda a não criticar. Lá em Romanos 14, Paulo ele diz o seguinte, eu vou ler do 14, do 1 ao 4, depois eu vou ler o versículo 10. Presta para mim, Romanos 14, diz assim, olha, acolhei ao que é débil na fé. Esse débil na fé aqui é quem é o novo na fé. Aprenda a acolher quem é novo na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Avança. Um crê que tudo pode comer, mas o novo na fé, o débil na fé, ele come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentar. Amém, meus irmãos? Então Paulo, ele está dando aqui direções práticas. Paulo, ele tinha um hábito. Todas as cartas dele, todas as suas epístolas, ele divide elas em duas partes. Normalmente a primeira parte ele começa ali proclamando a respeito da obra, da pessoa de Cristo, que é o que os estudiosos aí chamam de o querigma, é a parte de instrução ali, de inspiração apostólica. Mas todas as cartas deles ele termina dando direções práticas para a vida cristã no dia a dia. É o que nós chamamos de didaquê. E aqui em Romanos capítulo 14, Paulo está orientando como nós devemos nos portar e nos relacionar com aqueles que são novos na fé, que ele chama aqui de débil. Essa palavra débil no português é uma palavra pejorativa, ruim. Você chamar alguém de débil mental é um xingamento. Mas o débil, na verdade, é alguém que é novo, principiante, que ainda é fraco na fé, está começando agora. E qual que é o contexto aqui? Paulo está falando a respeito daquilo que come. Porque naquela época, ao contrário dos dias de hoje, tudo que era vendido, por exemplo, no açougue, eram carnes que foram de animais que foram sacrificados em algum templo pagão. Era assim que funcionava naquela época. E os irmãos estavam diante de um problema, porque a Bíblia diz para não comer nada sacrificado a ídolos. Mas era comum naquela época nos romanos, quanto também nos gregos, que toda a carne que era vendida era fruto de um sacrifício. E agora? Estava começando a ter um problema ali, porque os irmãos que eram mais espirituais estavam criticando os novos convertidos que comiam carne. E Paulo falou, olha, comida em si, ídolo em si não é nada. Então para de criticar os outros. Para de querer colocar regra na vida dos outros. E nós somos muito bons nisso. Somos muito bons em criticar. Mas Paulo está fazendo um desafio aqui. Para de julgar o servo dos outros. Por acaso ele é servo de quem? É seu ou é de Deus? Por que você fica se importando na vida de todo mundo? Em outras palavras. Por que você fica se metendo e criticando os outros? Porque nós gostamos muito de criticar os irmãos. Criticar os irmãos de outros ministérios. Criticar os irmãos que estão próximos ou que estão longe. Não, meu irmão. Para de julgar. Para de criticar. Guarda seu coração nesses dias. Aprenda a guardar a sua boca. Aprenda a não se intrometer onde você não é chamado. Aprenda a refrear sua língua. Porque a Bíblia fala que aquele que bem utiliza a língua vai comer do seu fruto. Mas aquele que mal utiliza, ele pode cair em condenação. Ele pode dar lugar para o diabo. Então esse é um tempo que eu quero que você se prepare para vigiar a sua boca. Nós vamos entrar num jejum que vai ser um pouco diferente. Se programa para jejuar. Se programa para participar das reuniões ali de sexta e de sábado. Acredite, você não vai morrer se você jejuar 2 dias e meio. Você pode até morrer, mas não vai ser por isso. E se morrer, eu vou lá fazer seu velório e vamos fazer uma festa. Vou levar os irmãos do louvor lá e nós vamos cantar lá no seu velório. Porque a Bíblia fala que o viver é Cristo, morrer é lucro, Henrique. Não vai ter nem choro, vai ter festa. Mas acredite que é possível você participar. Se prepare já espiritualmente, comece a orar. Comece a pedir a Deus alvos. Comece a pedir a Deus para mudar o seu discurso. Às vezes é alguém que é acostumado a viver reclamando. A murmuração é um mau hábito que você percebe. Quando você menos percebe, você já lançou uma condenação, já lançou uma crítica. Comece a orar por isso.
Aprenda a não criticar os servos dos outros. Para de querer achar defeito nos irmãos. Aqui o contexto aqui desse texto era comida. Ah, pastor, mas não critico ninguém que come. Às vezes criticamos, né? Come muito, come pouco. Mas pensa com você. Vamos pegar um exemplo aqui prático. Você mora lá num apartamento. Quantos moram aqui em condomínios? Prédios. Aí de repente você tem lá um vizinho. Que você sabe que aquele vizinho lá é pai de santo. Só que aquele vizinho lá, você conhece ele lá, às vezes se encontra lá no condomínio e tal. E aquele vizinho tem um filho que está estudando para o vestibular. E aquele menino é aprovado no vestibular. Aí aquele seu vizinho, que é pai de santo, você sabe, tem lá até um negócio na casa dele, lá, uma reunião semanal lá. Aí vai fazer lá um jantar. Para poder comemorar a aprovação do filho dele no vestibular. Aí ele chama você. Para você ir. Nesse jantar. Com certeza esse jantar vai ser oferecido lá a alguma entidade. Que é uma ação de graça a entidades. Esse é o contexto aqui. E a questão é, você come? Ou você critica o irmão que come? E aí? É um problema. Paulo está usando um negócio aqui meio apelativo. E aí, qual que é a nossa atitude? Porque às vezes, irmão, nós gostamos muito de criticar os outros, de condenar os outros. Mas acredite, o ídolo em si não é nada. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Então pare de querer se entrar na vida dos outros, de criticar os outros, condenar os outros. Aprenda a ficar em silêncio, amém, querido? Aprenda a usar a sua boca para abençoar. Eu quero finalizar, queria convidar você para ficar de pé. Queria finalizar esse culto hoje orando com você. E que você